para você sair do preto azulado e ir para o loiro, você precisa entender primeiro o preto azulado. Você precisa entender como o preto azulado está no cabelo, qual é a química e a física desse preto azulado, e aí você vai ter a liberdade de conseguir fazer de várias formas essa passagem. Olá, aqui Felipe Restini, e nesse vídeo eu quero te falar como a gente faz para ir do preto azulado ao loiro. E você pode estar se perguntando, mas Felipe, por que você está falando sobre isso com um flip chart do lado e não com o cabelo? Bom, porque antes da gente ir para o cabelo, nós precisamos entender como é o processo para você conseguir sair do preto azulado e ir para o loiro. E para você sair do preto azulado e ir para o loiro, você precisa entender primeiro o preto azulado. Você precisa entender como o preto azulado está no cabelo, qual é a química e a física desse preto azulado, e aí você vai ter a liberdade de conseguir fazer de várias formas essa passagem. Agora, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é por que diabos essa cliente pintou o cabelo dela de preto azulado se um dia ela queria ser loira, né? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer para combater ter que fazer esse lance do preto azulado até o loiro é orientar as nossas clientes para que elas não façam isso, né? Ninguém precisa ter o cabelo preto azulado, né? Muitas pessoas acabam pintando o cabelo de preto azulado, né? Fazendo coloração preto azulado porque ficou muito infeliz com o seu cabelo, com algum trabalho de algum profissional. Então eu acho que se todos nós começássemos a oferecer soluções melhores do que simplesmente pintar de preto, eu acho que a gente teria muito menos casos como esse, tá? Mas nós vamos falar aqui sobre como fazer isso daí, fazer esse processo do preto azulado ao loiro, porque o preto azulado, ele geralmente, né, as pessoas acham que ao pegar um cabelo que está detonado, que está manchado e detonado, que todos os problemas vão se resolver quando pintar de preto azulado. E a verdade é que a grande dificuldade de pegar um cabelo do preto azulado ao loiro é que geralmente, na maioria das vezes, esse cabelo vai estar muito danificado, porque ele teve descolorações ali antes de receber a coloração preto azulado. Ele passou por muitas descolorações, passou por muitos trabalhos de mechas, algumas até faziam descoloração global antes, tá? Então, o ponto da saúde capilar também vai dizer muito se é possível ou não. Né? Possível sempre é ir do preto azulado ao loiro, mas em quanto tempo vai se conseguir fazer esse processo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é por que a nossa cliente pintou de preto azulado, tá? E aí, para a gente saber se vai dar para ir ou não para o loiro, né, a partir do preto azulado, é pegar o histórico capilar. O que é pegar o histórico capilar, Felipe? É você entender a história desse cabelo, né? Por que ela pintou de preto azulado, primeiramente, e o que é que tinha nesse cabelo antes, né? Porque aí a gente precisa ter um histórico do cabelo para entender o que é que nós vamos enfrentar. E muito importante, que eu vou falar agora, quando você vai perguntar para a sua cliente, quando você fazia a coloração preto azulado, você só retocava a raiz ou você passava no cabelo todo, toda vez que você pintava? Por que isso é importante? E agora nós vamos chegar aqui na parte da química e da física desse preto azulado, né? A primeira parte é a química, né? A química ela é composta por duas coisas básicas, né? A química do preto azulado. A primeira é oxidação. Existe uma reação de oxidação ali para conseguir fazer a coloração preto azulado, né? Não se mistura o oxidante, então se mistura o oxidante, tem oxidação. A oxidação, o que ela faz? Primeiro, ela tem um certo grau de agressão ao cabelo. Pô, mas é preto azulado. Não importa. Você vai estar oxidando o pigmento que está ali, o pigmento natural, se for natural, ou você vai estar oxidando o cabelo de qualquer maneira para conseguir revelar o preto azulado naquele cabelo, né? E a química de oxidação, ela tem ela provoca uma degradação na fibra capilar. Então, isso daqui a gente já tem mesmo que pequena, mas já existe uma agressão ao cabelo. E quando você oxida o cabelo, existe uma grande tendência do cabelo desbotar, tá? Então é por isso que você vai fazer aquela pergunta, mas você repassava a coloração no resto do cabelo? Então, nós precisamos entender isso. Ah, Felipe, mas ela sempre fez com tonalizante. Tonalizante usa ativador, e o ativador tem
nada mais é do que um oxidante mais fraco, geralmente 4 volumes, 6 volumes, 5 volumes, aí vai depender da marca que você usa. A segunda questão química é a questão do depósito. A sobreposição da coloração causa um depósito em cima de depósito. O que isso quer dizer? Que o pigmento vai oxidar o cabelo e vai se fixar ali. Quando a pessoa vem e faz a coloração de novo por cima, ele vai oxidar de novo o cabelo e vai aderir mais ainda. E assim você vai criando como se fossem, tá? Não é exatamente isso, mas como se fossem camadas de preto nesse cabelo, né? Então a cada depósito que você tem a mais, fica um pouco mais difícil tirar isso depois. E a questão é que se você faz uma coloração, por exemplo, se a pessoa fizesse uma coloração preto azulado no seu cabelo, preto azulado ele já é uma coloração muito saturada, vamos falar disso já já. E o que acontece é o quê? Já é uma coloração que deveria ter uma durabilidade maior. Por que não dura então, Felipe? E a pessoa fica pintando por cima, né? Fazendo coloração em cima de coloração do preto azulado? Porque existem algumas coisas que fazem o cabelo oxidar mais rápido e fazem com que a coloração desbote mais rápido. Entre elas, resíduos MHD. Eu chamo resíduos MHD, tá? Que é o que? Metal, por exemplo, encanamentos de cobre. Então, cobre, alumínio, cálcio, né? Que vem do calcário, por exemplo. Águas com muito calcário podem causar esse tipo de reação. Metal, halogênios, né? Que é o H aqui nosso. O que é halogênio, Felipe? Cloro e flúor, basicamente. E o D é derivados do petróleo, tá? Aqui para coloração, os dois principais são os dois primeiros, que é metal e halogênio. O que metal e halogênio faz no cabelo? Ele consegue penetrar na fibra e ele se aloja ali na fibra capilar. Ele acaba, principalmente o metal, acaba oxidando com o oxigênio do ar mesmo. E além disso, quando você coloca lá o oxidante da coloração, ele oxida mais ainda. E quando um metal oxida, o que ele faz? Você já viu um portão de ferro enferrujado, um pedaço de ferro enferrujado? Ele fica com uma crosta. Agora imagina aquilo acontecendo dentro do cabelo, né? Dentro ou ali na superfície do cabelo. Aquele metal em contato com o oxigênio da água oxigenada, do oxidante, ele se expande e destrói a fibra. Além disso, então por isso, né? E além disso, acaba desbotando esse cabelo, tá? Além de desbotar o cabelo e não aderir direito ao pigmento, esses resíduos eles tendem a destruir a fibra do cabelo, o que faz com que o cabelo destruído ele vai desbotar muito mais, né? Um cabelo saudável ele tende a desbotar muito menos, ele adere melhor ao pigmento. Então a química aqui do preto azulado é essa. Existe uma oxidação que muitas vezes é ignorada só porque é uma coloração ou tonalizante escuro. Algumas vezes é ignorada pelo profissional e na maioria das vezes ignorada pela própria cliente, né? Porque geralmente preto azulado a pessoa geralmente faz em casa, né? Na maioria das vezes. É claro que tem aquelas que vão ao salão fazer o preto azulado, mas geralmente a pessoa vai lá na farmácia, compra uma coloração e manda bala em casa. Então existe essa oxidação e existe o depósito desse pigmento, certo? Então essa parte química aqui do preto azulado é bem tranquila, basicamente é isso. O que nos leva a pensar um pouco melhor, né? Por que é tão difícil tirar o preto azulado e o mais importante, como tirar o preto azulado? Como conseguir para um loiro bonito sem que o loiro fique alaranjado, amarelado, mesmo ele estando preto azulado? E aí a gente entra na questão da física do preto azulado. Na física do preto azulado, nós temos dois conceitos principais que você precisa entender para conseguir se desfazer desse preto azulado. O primeiro conceito da física ali da cor, a física da cor, a física dos cabelos é a saturação. Tá? Saturação. A saturação nada mais é do que a concentração de pigmentos. Então pensa, uma cor de tinta normal, uma cor de guache. Você pega um azul escuro, um azul marinho. Ele tem muita saturação de pigmento, por isso é que ele fica escuro. E quando você pega um azul claro, um azul ciano, um azul pastel, um azul bebê, você tem pouca saturação, ou seja, tem menos pigmento, então ele fica menos intenso e mais claro, né? Então, saturação é algo que o preto azulado tem
muita saturação, tem muito pigmento ali, tá? E além disso, se a pessoa faz, olha lá, se ela faz um depósito, né, ou seja, faz coloração em cima de coloração, ela aumenta ainda mais a saturação dessa cor. Para você entender melhor sobre saturação, vou te contar uma história. Quando eu era pequeno, né, menino, devia ter o quê? 7 anos de idade, 5, 6, 7, 8 anos de idade, o meu pai sempre levava a gente para passar feriados assim mais prolongados na praia, né? A gente gostava muito de ir pro Guarujá, que é litoral aqui de São Paulo, e ele gostava muito daquela cidade, a gente gostava também, e tinha uma brincadeira que a gente adorava fazer, eu e meu irmão, que era o que? Era cavar a areia até achar água. Então, o que acontecia? A gente chegava na praia e começava a cavar a areia ali, até que a gente encontrava água, né? Se você já fez isso ou se você não fez, mas quando você cava a areia ali na beira da praia, você consegue achar a água do mar mesmo, né? Ela fica, eu não sei exatamente qual que é o fenômeno que faz a água ficar ali, mas enfim, ela fica. E sabe o que acontecia? Às vezes a gente conseguia pegar guarda-sóis mais próximos do mar mesmo, ali da divisão da areia com o mar. E ali era super fácil a gente encontrar água, né? A gente cavava um pouquinho ali, 10 minutos, encontrava água. Mas quando já estava mais cheio, a gente chegava mais tarde na praia, a gente ficava mais para trás. E a gente tinha que cavar muito fundo para achar água. Eu lembro que a gente chegou a fazer buracos, sei lá, de quase 1 metro de profundidade certa vez para conseguir achar a água do mar lá embaixo. É brincadeira de criança. Mas o que isso tem a ver com saturação, Felipe? É como se fosse isso. Se você quer clarear um cabelo preto azulado, quanto mais saturada está a cor, é como se você estivesse mais longe do mar. Então você vai precisar cavar muito fundo. Então o clareamento vai demorar muito mais tempo. Só que será que esse cabelo aguenta esse tempo que demora para clarear? E é aí que muita gente se estrepa, muito cabeleireiro acaba se estrepando. Por quê? Porque o preto azulado não chegou no loiro e o cabelo destruiu antes de conseguir fazer isso, né? Então a questão da saturação é algo muito importante. É importante você saber o quão saturado está aquele cabelo, tá? Se você não consegue saber, além do histórico, você pode sim fazer um teste de mechas, né? O famoso teste de mechas, para saber o quanto ele vai abrir e saber o quanto está saturado esse cabelo. E uma coisa interessante, você vai perceber se a pessoa faz depósito em cima de depósito, quando você for abrir esse cabelo, o que vai acontecer? Você vai pegar uma mecha assim, ó, inteira, e mesmo que você aplique exatamente igual da raiz às pontas, vai acontecer que quanto mais perto da raiz, mais claro ele vai ficar. Ele vai criar uma miscelânea, né? um degradê de cor até a ponta, que vai ficar mais escura, vai ser mais difícil abrir. Por quê? Porque quanto mais na ponta, mais vezes teve depósito em cima de depósito de coloração, então maior a saturação, mais difícil vai ser clarear. Uma outra coisa que influencia isso é que próximo do couro cabeludo tem o calor do corpo humano, que acelera a reação de clareamento. Então você precisa ter muito cuidado e prestar atenção nisso, de como é que você vai lidar com essa questão, e eu vou falar como é que você pode lidar com essa questão muito em breve, né? Já aqui mais para baixo. Então saturação é algo que você precisa prestar atenção, precisa entender o que é saturação, que nada mais é que a concentração dos pigmentos. Quanto mais concentrados estão os pigmentos, maior é a saturação dessa cor e mais difícil vai ser você conseguir sair do preto azulado para chegar no loiro, tá? E a outra coisa, o outro conceito da física é fundo de clareamento, e não é só isso, fundo de clareamento intenso, tá? E o fundo de clareamento é um conceito da física, sim, tá? Ele é físico e químico, e você vai entender melhor. Eu vou pedir mais uma vez a ajuda do Dr. Har para explicar um pouco mais sobre essa química e física do fundo de clareamento. Dr. Har, por favor. Olá, Felipe! Vamos lá, o que é fundo de clareamento? A definição de fundo de clareamento é o residual químico e físico da cor, determinado pela tonalidade, matiz, etnia e local de residência.
Eu vou explicar um pouco melhor. O fundo de clareamento é a cor revelada, a cor que é o residual de cor quando clareamos o cabelo, que pode ser de várias matizes diferentes. Isso vai depender, isso não é sempre igual. Isso vai depender da tonalidade natural desse cabelo, vai depender também da matiz natural desse cabelo. E vai depender também da etnia dessa pessoa. Então, qual é o código genético dessa pessoa? A genética também vai ter uma influência muito grande no fundo do clareamento. E também vai depender de onde essa pessoa mora, onde essa pessoa reside. Por quê? Porque quando a pessoa mora num lugar mais frio, o fundo de clareamento tende a ser mais acinzentado. E quando a pessoa mora num lugar mais quente, como aqui no Brasil, a pessoa tende a ter um fundo de clareamento mais quente. Então, isso é que é fundo de clareamento. Espero ter ajudado, Felipe. Até a próxima. Duncan, Dr. Har, muito obrigado. Então, como você viu, o fundo de clareamento ele tem essa influência tanto do local de moradia por causa da incidência solar, né, que acaba mudando essa intensidade do fundo de clareamento, como também pela genética, obviamente. Então, eu sempre trabalho com pelo menos 3 nortes de fundo de clareamento, não só aquele que geralmente a gente aprende nos cursos por aí, mas, por exemplo, no Master Blonde, que é o curso completo, um método que eu desenvolvi para conseguir loiros incríveis, né? Loiros perfeitos, mesmo em cabelos difíceis, né? Como cabelos muito danificados, preto azulado, etc. Lá eu ensino mais a fundo esses 3 tipos de fundo de clareamento. E um deles é o fundo de clareamento intenso. O que é isso? É quando o cabelo é muito escuro, ou principalmente quando estamos trabalhando com um cabelo com coloração escura. Uma prova disso, se você pegar um cabelo mais acinzentado, por exemplo, um cabelo na altura de 6 que tenha um fundo natural acinzentado, se você fizer uma descoloração nesse cabelo, você vai perceber que você não vai ter fundo de clareamento alaranjado. Ele vai passar quase que direto da base 6, né? Ele vai passar quase que direto para o amarelo. Ele não vai ter um fundo alaranjado que todo mundo fala, não, a altura de 8 é fundo alaranjado. Ele não vai ter, ele vai passar pelo 8 como um 8 dourado. Então isso prova essa questão do fundo de clareamento mais intenso ou mais brando, né? O mais intenso, sempre que a gente estiver usando coloração, quando a gente estiver lidando com coloração muito escura, nós vamos ter o fundo de clareamento intenso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um fundo de clareamento muito mais quente. Então, mesmo que você chegue no 8, você vai chegar no 8 alaranjado. Você pode até chegar num 8, num 9, amarelo alaranjado, que está laranja amarelado, tá? Então nós estamos sempre lidando com o fundo de clareamento intenso, no caso do preto azulado. E isso, como você deve imaginar, traz muitos problemas, porque fica muito difícil você conseguir fazer um loiro perfeito. Você vai ter que fazer matizações, etc. Fora que muita gente não consegue chegar no 9 quando faz o clareamento. Mas eu vou explicar para você como é que você consegue clarear o máximo possível e conseguir chegar no 9 e como é que você faz para conseguir matar esse fundo de clareamento tão quente como o fundo de clareamento de um cabelo preto azulado. Então entendeu que existe oxidação, entendeu a questão do depósito em cima de depósito, saturação, e você sabe que é um fundo de clareamento intenso, o que é que nós precisamos fazer para conseguir clarear um cabelo desse e chegar num loiro bonito, num loiro bacana? Nós precisamos, basicamente, né? Mais clareamento, ou seja, nós precisamos clarear mais rápido, né? Mais rápido e mais tons, certo? E além disso, a gente precisa dar um jeito nesse fundo de clareamento intenso. Nós precisamos então matizar. Né? O que é matizar? É mudar a matiz. Mesmo que eu chegue no 9, eu vou ter que mudar essa matiz, né, do 9 quente para um 9 frio, que é o que a maioria vai querer acabar tendo como resultado. Um pérola, um
que seja um 9 neutro, tá? E aí, eis que surgem duas coisas, tá? Duas técnicas que eu ensino em detalhes no Master Blonde, que é esse curso completo com foco em loiros que eu te falei, que é você conseguir um clareamento de até 3 tons a mais do que você consegue hoje em dia, ou seja, se você consegue trazer um preto azulado para um 6, para a altura de 6, com essa técnica é muito possível que você chegue no 9, né? 6 mais 3, 9. E o matizar tem um conceito que eu chamo de matização futura, que é o que? É você já prever o fundo de clareamento e já matizar enquanto você está clareando. Tá? Isso é uma tecnologia desenvolvida por mim. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas antes disso, o que corre em paralelo da química e física, tá? A química e física da cor do preto azulado, e paralelamente a isso, a gente tem uma das coisas mais importantes para o sucesso de qualquer química, seja ela de clareamento, de escurecimento, de alisamento, de ondulação, que é o quê? Qualquer química você precisa ter saúde capilar, tá? Saúde capilar. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você consegue ir do preto azulado ao loiro, Felipe? Eu vou dizer para você, depende. Depende principalmente da saúde capilar, da saúde que esse cabelo tá, do quão íntegra tá a fibra capilar, né? E, por exemplo, se você pega um cabelo, né? Existem a graduação, tem outros vídeos aí no meu canal que você pode ver, em que eu falo da graduação de erosão, né? Os graus de erosão, a classificação FR de erosão capilar. Então, por exemplo, que 1 é o cabelo saudável, 5 é o cabelo extremamente danificado, e aí tem a escala. De 1 a 5. Para fazer um preto azulado ao loiro, eu preciso ter esse cabelo em grau 1 ou 2. Se eu tiver esse cabelo em grau 3, já vai ser bem difícil conseguir, e 4 e 5 é simplesmente impossível, tá? Então, se esse cabelo está quebrando, esquece, você não vai conseguir fazer isso aqui. Não vai. Se ele está muito ressecado, você não vai conseguir. Se ele está ressecado, é muito difícil você conseguir. Você precisa geralmente ter ele saudável, 100% saudável ou levemente ressecado, tá? E como que eu faço isso então? A pessoa chega com o cabelo detonado, eu falo que não dá? Não, você vai falar que dá e que ela vai precisar seguir algumas orientações suas, né? Que orientações, Felipe? Você vai colocar ela numa UTI do cabelo, você vai colocar o cabelo dela na UTI, né? Respirando por aparelhos, digamos assim. Que é o quê? É você fazer uma sequência muito intensa de tratamentos de reconstrução com ativos ricos em proteína e principalmente queratina, recuperar essa saúde capilar. Então isso aqui é pré-requisito, tá? Qual que é outra coisa que é pré-requisito? Isso aqui, ó, retirar os resíduos MHD. Existe um processo que eu ensino, que é o detox quelante. Detox quelante. Se você ainda não tem esse passo a passo do detox quelante, é só você... aqui, em algum lugar desse vídeo, vai ter um link para você baixar o seu almanaque para você entrar no grupo Galera Águia, e lá você vai ter o almanaque do colorista profissional, que é um almanaque de 200 páginas que você pode baixar, e lá tem o passo a passo do detox quelante, tá? E então, saúde capilar, você vai fazer o detox quelante, você vai retirar esses resíduos que podem estar atrapalhando muito a saúde capilar e atrapalhando muito a química e a física do que você está fazendo nesse cabelo, e aí vai tratar esse cabelo. Quando você conseguir trazer esse cabelo para um grau 2 pelo menos, aí você precisa clarear 3 tons a mais do que você está acostumado e vai buscar uma matização mais efetiva, que é o que eu chamo de matização futura. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, como que a gente faz? Do preto azulado ao loiro, sabendo de tudo isso aqui. A primeira coisa é tratar o paralelo. O que é o paralelo? Aumentar a saúde capilar, melhorar essa saúde capilar, tá? Isso aqui é primordial. Só que aí a gente entra em duas coisas, que são essas duas coisas aqui. Para a gente conseguir clarear mais e mais rápido, você precisa de um método
de clareamento consistente, que eu chamo de CCAC. O que é isso? Clareamento consistente com aplicação consciente, ou seja, é o jeito certo de aplicar o descolorante no cabelo, fazendo com que ele clareie até 3 tons a mais do que você está acostumado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o jeito que você aplica, a quantidade de descolorante que você coloca em cada mecha, a pressão que você coloca, o jeito de espalhar, o jeito de pincelar esse cabelo. Por quê? Porque o cabelo é cilíndrico, parecido com essa caneta aqui. E quando uma estrutura é cilíndrica, se você coloca descolorante só em cima, ou só embaixo, ou em cima e embaixo, você tem toda uma parte que você não colocou descolorante. E para você conseguir, para o descolorante conseguir descolorir, ele precisa estar em contato direto com o cabelo. Então, esse método CCAC que eu ensino no Master Blonde, e tem também outros vídeos que eu falo mais sobre a CCAC, você consegue clarear até 3 tons a mais. E aí quando você... O que é isso? É aplicar direito. Não é simplesmente bater o descolorante lá, passar só por cima. Não, você tem que entender que é uma mecha. Tem vários fios de cabelo sobrepostos. O fio de cabelo é redondo, né? Ele é cilíndrico. Então você precisa colocar produto em todo ele. E você não pode economizar com descolorante se você quer um clareamento desse, tá? Além disso, tem também essa questão da saturação diferente. Na parte da raiz, no meio e nas pontas, o que acontece? Você precisa usar uma técnica de aplicação mais efetiva, né, completamente na ponta, e você pode ir diminuindo, por exemplo, a quantidade, né, conforme você vai chegando na raiz, ou melhor, você começa na raiz, você vai aumentando a quantidade e a intensidade dessa aplicação conforme você vai chegando na ponta, que é o que vai ter provavelmente aí a maior saturação do preto azulado, né? E aí, fazendo o método CCAC, você entra numa outra coisa, que é um método com ilusão de ótica. Felipe, o que é isso? Ilusão de ótica é um fenômeno, né, da física, que faz o quê? A gente cria uma imagem, né? Existem imagens que enganam o nosso cérebro, que a gente vê uma coisa e o nosso cérebro interpreta ela de outra coisa. O nosso cérebro é enganado por causa disso. Alguns exemplos de ilusão de ótica, por exemplo, aqueles desenhos que você, não sei se você já viu, que são desenhos que parecem que estão se mexendo, né? O que é aquilo? É ilusão de ótica. O desenho é feito de um jeito que ilude o seu cérebro a interpretar aquela imagem como uma imagem em movimento, sendo que ela está parada. Eu vou pedir aqui para a edição colocar alguns exemplos de ilusão de ótica para você, tá? Para você entender. Então, entre eles está esse daí, ó. Esse exemplo é um dos melhores, que é o quê? Esse exemplo que você está vendo é o quê? Você vê ali várias linhas paralelas, né, todo quadriculado, e isso te dá a impressão de que as linhas estão tortas. Mas olha só, quando a gente passa a flechinha aqui, ó, toda do mesmo tamanho, ó, você percebe que elas estão com a mesma distância entre si? Então isso é ilusão de ótica. Esse desenho enganou o seu cérebro interpretou como se a linha estivesse torta, mas na verdade ela está reta, ela está paralela, ela tem a mesma distância em toda a extensão da linha. Então isso é ilusão de ótica. Agora, se a gente consegue enganar o cérebro, como que a gente pode usar isso no cabelo, né? E entram alguns métodos com ilusão de ótica, entre eles o Blonde Blind, que é uma técnica em que você cria cortinas de loiros no cabelo, tá? E isso substitui perfeitamente a descoloração global. Então esse Blonde Blind você vai fazer várias mechas ali, né, com os ângulos certos, do jeito certo ali que eu ensino no Master Blonde, e você vai ter o que? Você vai conseguir abrir o fundo dessa cliente sem fazer descoloração global. É muito louco, né? E é claro que o Blonde Blind, assim como qualquer coisa que você for fazer do preto azulado ao loiro, você vai precisar de pelo menos, deixa eu pôr em azul aqui, ó, pelo menos 2 etapas, tá? O que é 2 etapas, Felipe? Você vai precisar fazer uma descoloração em cima de descoloração, tá? Isso não existe descolorante que realmente abra 8 tons de uma vez só,
tá? E é melhor que a gente faça em 2 etapas. Por quê? Porque existe um tempo em que o descolorante ele tem a ação dele. Né? Depois de 1h30, por exemplo, depende do descolorante, mas depois de 1 hora mais ou menos, ele já começa a perder o potencial de clareamento que ele tem. Porém, o potencial de destruição da fibra continua aumentando. Então, por exemplo, ó, aqui ó, o clareamento ele é bem alto no começo, chega um certo momento que ele cai, fica quase nada. Agora, o potencial de destruição é assim, ó. Ele começa destruindo e aí depois ele destrói e aí a destruição continua subindo. Então, a hora que chega nesse ponto aqui da junção dessas linhas, que geralmente acontece entre 1 hora e 1h30, em alguns casos 1h45, esse ponto aqui você precisa trocar aquele produto, porque aquele produto já não está mais clareando, mas continua destruindo. Então, geralmente você vai fazer em 2 etapas. E quando você faz o Blonde Blind, você faz primeiro, a primeira etapa é para é para quê? É para você trazer o cabelo, por exemplo, do 1, né? Do 1 até a altura ali de 7, 8. Você já consegue, né? Usando o método de aplicação com o método da ilusão de ótica, esse Blonde Blind, você já consegue chegar na altura de 8. E aí depois que você chega na altura de 8, e aí o fundo todo vai estar na altura de 8. Então é como se você estivesse pegando um cabelo que já está na altura de 8. E aí, o que você faria num cabelo se não fosse preto azulado e chegasse na tua cadeira com o cabelo com o fundo na altura de 7 ou 8? Você iria fazer um trabalho de luzes normal para deixar ela loira. E aí você, em cima desse Blonde Blind, né, com todos os cuidados de saúde capilar, né, mantendo a saúde capilar, observando se esse cabelo aguenta realmente passar, né? E se você fez todo o trabalho de saúde capilar, de retirada dos resíduos MHD, as chances são que você vai chegar nesse ponto e fez todo, por exemplo, no Master Blonde eu ensino toda uma técnica para você conseguir manter a saúde do cabelo durante todo o trabalho de luzes, né, que eu chamo de HLP, enfim. Mas se você cuidou da saúde desse cabelo, você vai conseguir fazer a segunda etapa com tranquilidade. E mais do que isso, você vai ter um fundo na altura de 7 ou 8. Então, você vai precisar clarear muito pouco a mais para conseguir chegar no loiro que você quer. Sabe o que é o mais interessante? Usando a ilusão de ótica, você consegue fazer a matização futura. Por quê? Porque como você cria a ilusão de ótica, você também cria a ilusão de ótica de que a cor está mais fria do que ela realmente está. Olha que interessante. E aí você vai usar a ilusão de ótica na primeira e na segunda etapa para entregar um loiro sensacional. Então, basicamente, é isso daí que você precisa fazer para ir do preto azulado ao loiro. E isso funciona muito bem também com o cabelo manchado, por exemplo. Tá? Aqui eu não consigo te mostrar exatamente o método CCAC, apesar de ter outros vídeos meus em que eu falo disso, e não consigo te mostrar exatamente isso daqui, apesar de que eu vou fazer mais vídeos falando sobre essas coisas, tá? Inclusive tem vários vídeos também aí no canal sobre saúde capilar que você pode ver, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse assunto, espero que isso realmente mude o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de pensar nos loiros, e quero pedir para você a continuar acompanhando os conteúdos aqui do meu canal. Se você está no Facebook, segue a página, ative notificações para que você receba sempre avisos de quando novos conteúdos conteúdos meus estão no ar. Se você está no YouTube, ativa a sinetinha para você receber sempre notificações de quando novos conteúdos forem ao ar. Também não esqueça de assinar o meu canal do YouTube e curtir a minha página do Facebook. E até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Um grande abraço e sucesso sempre.